Capítulo 8. O telefone chamou-me na manhã seguinte. Era a mãe de Gibbs, que solicitava uma entrevista. Desculpou-se por fazer tal pedido, e a seguir acrescentou que entenderia se não a pudesse receber face a meus compromissos. Estudei as possibilidades em minha agenda e ofereci-lhe várias alternativas de horários. Naquela mesma manhã, à tarde, ou na segunda, terça ou quarta-feira à tarde. Ela tinha ampla possibilidade de escolha. Hesitou. Perguntou qual o horário que eu preferia, sugerindo que eu determinasse a hora. Expliquei-lhe que para mim não faria nenhuma diferença, e o que lhe parecesse melhor seria satisfatório para mim. Disse-lhe que estaria no centro em todos aqueles horários e que assim poderia ficar à vontade para optar pelo que preferisse. De novo vacilou. Depois de um considerável intervalo, tomou sua decisão. Então irei hoje mesmo às 10 horas. Muito obrigada. Agradeço sua consideração. Fiquei imaginando o que a havia estimulado a tomar aquela decisão. Estaria contente, insatisfeita ou aborrecida com Gibbs? Teria seu marido reagido desfavoravelmente com relação à sua rápida visita ao centro no dia anterior, quando veio apanhar Gibbs? Ela chegaria ao centro em menos de 1 hora, e então poderíamos descobrir algo mais sobre a situação. Seria difícil prever como a reunião se desenvolveria. A mãe devia estar confusa, não mais conseguindo exercer o controle sobre a situação como antes. Então, de novo, estaria tão cheia de infelicidade, de frustração e um sentido de incapacidade de derrota que lhe seria bem-vinda a oportunidade de dividir, pelo menos, parte disso com uma outra pessoa. Seria extremamente importante não assustá-la com veladas ameaças e tentar comunicar-lhe um sentimento de segura confiança naquela reunião. Estava certa de que essa entrevista deveria ser-lhe extremamente difícil e emocionalmente exaustiva, independentemente de como ela usasse o tempo. Quer permanecer silenciosa ou conversasse sobre assuntos superficiais e mais seguros, ou formulasse perguntas e falasse um pouco sobre sua tão bem guardada história. Seria minha responsabilidade comunicar-lhe da melhor maneira que pudesse, principalmente através de minhas atitudes e filosofia. Em sua intimidade, seu mundo pessoal lhe pertencia, de fato, e que só a ela caberia decidir se queria abrir a porta e deixar-me compartilhar de alguns aspectos dele. E se ela assim o decidisse, não a apressaria e nem tentaria arrancar-lhe nada que pela sua livre vontade não oferecesse, mas confiaria em sua habilidade em dividir seu mundo com outra pessoa. E se porventura ela decidisse conservar suas portas fechadas, eu certamente não tentaria sequer bater nelas. Deixaria que à hora certa ela mesma tentasse abri-la sem pressões exteriores. Seria muito interessante ouvi-la falar sobre Gibbs e sobre si mesma, mas bem mais importante, possibilitar-lhe a experiência de sentir sua dignidade de pessoa respeitada e reconhecida como um ser único, dono de sua vida íntima e pessoal. A hora combinada, a mãe de Gibbs chegou ao centro. Fomos então imediatamente para meu escritório. Ela havia dito que não se sentiria bem se estivesse que esperar na sala de recepção. Já que ela marcara sua entrevista para a hora mais próxima que lhe foi oferecida, pareceu-me que seria indelicado expô-la a esperas sem necessidade. Sentou-se na cadeira junto de minha escrivaninha.
à minha frente. Estava muito pálida. Esfregava as mãos uma na outra. Seus olhos moviam-se em várias direções, e de quando em quando um relance me era especialmente dirigido, e o olhar, de novo, empreendia sua fuga. Parecia Dibs, quando o observei pela primeira vez na sala de ludoterapia. Ofereci-lhe um cigarro. Não, muito obrigada, respondeu. Deixei um maço sobre a mesa e ela entendeu o gesto. Não fumo, disse, mas se você fuma, por favor, fique à vontade. Também não fumo. Guardei o maço na gaveta da mesa, mais para quebrar a tensão dos primeiros minutos do que por qualquer outro motivo. Depois, voltei a olhá-la. Havia uma expressão de ansiedade e pânico em seu olhar. Sentia ser importante não empurrá-la para a discussão de seus problemas. Não tomaria a iniciativa na formulação de perguntas. Seria importante não fazer daquela sessão uma discussão de trivialidade. Se ela encaminhasse a entrevista para um desses caminhos, seria totalmente diferente. Se eu o fizesse, eu estaria desviando os propósitos daquele encontro. Fora ela quem solicitar a entrevista, e deveria ter suficientes razões para fazê-lo. Se eu tivesse pedido para ela vir, seria minha a responsabilidade de conduzir a conversação. Momentos cruciais e decisivos em qualquer entrevista são os iniciais, que condicionam, em parte, a eficiência da experiência total. Tentar explicar as finalidades de tal etapa é algo tão estéril que não me deterei em maiores explicações ou em qualquer estruturação da experiência, como em termos gerais se denomina. O silêncio não me provocou embaraço. Estava confiante em que ela poderia enfrentá-lo muito mais construtivamente do que qualquer esforço que eu pudesse fazer para iniciar uma conversa. Não queríamos uma conversa que nada significasse. Não sei por onde começar, falou. Compreendo. Às vezes é difícil começar. Ela sorriu, embora seu sorriso não transbordasse nenhuma alegria. Tanto a dizer, falou, e tanto a não dizer. Geralmente é assim. Algumas coisas são melhores quando não ditas, disse-me olhando-me diretamente. Às vezes assim parece, mas muitas coisas não ditas podem tornar-se um fardo. Sim, isso também pode acontecer. Comentei. Sentou-se ali olhando em silêncio para além da janela por um longo tempo. Estava começando a relaxar. Que vista linda se descortina da sua janela. Aquela igreja é encantadora. Parece tão grande e tão forte, tão cheia de paz. Sim, é verdade, disse. Baixou seu olhar, deparou com as mãos fortemente entrelaçadas. Nossos olhares se encontraram. Havia lágrimas em seus olhos. Estou tão preocupada com Dibs. Terrivelmente preocupada. Não havia previsto esse comentário, mas tentei aceitá-lo com toda a naturalidade. Preocupada com Dibs? Nada mais perguntei, nem mesmo o porquê. Sim, reafirmou. Estou muito, muito preocupada. Nesses últimos dias ele parece estar muito infeliz. Permanece perto de mim, olhando-me, sempre silencioso.
Sai de seu quarto com maior frequência, mas mantém-se à margem das coisas como uma sombra constante. E quando falo com ele, então foge para longe. Somente retorna para de novo acusar-me com a tristeza, com a trágica tristeza de seu olhar. Confessou-me enquanto apanhava um lenço para enxugar os olhos. Essa era, na verdade, uma informação preciosa. Gibbs agora estava saindo do seu quarto com maior frequência e, de acordo com a sua narrativa, ultimamente parecia mais infeliz. Poderia ser que ela estivesse mais consciente do seu sofrimento agora, mais do que nunca. Poderia ser que Gibbs estivesse demonstrando seus sentimentos em casa de uma maneira mais franca. E o fato de manter-se silencioso, quando já possuía desenvolvido domínio verbal, indicava enorme força interior e controle. Sinto-me muito constrangida quando ele se comporta assim, acrescentou depois de uma longa pausa. É como se estivesse pedindo alguma coisa que não posso lhe dar. Ele é uma criança muito difícil de entender. Eu tenho tentado, na verdade tenho tentado com todas as minhas forças entendê-lo, mas tenho falhado. Aliás, desde o início, quando ele era apenas um bebê. Nunca havia cuidado de nenhuma criança antes de Gibbs. Não tinha experiência como mulher para ter contato com crianças e recém-nascidos. Não intuía de forma alguma como eles eram. Pessoas semelhantes a nós. Bem, conhecia-os perfeitamente sobre seus aspectos biológico, físico e médico. Entretanto, nunca pude entender Gibbs. Ele foi um desgosto, um desapontamento desde seu nascimento. Não tínhamos planejado ter uma criança. Sua concepção foi um acidente. Ele desmoronou todos os nossos planos. Eu tinha minha vida profissional também. Meu marido vivia muito orgulhoso de minhas conquistas. Éramos um casal muito feliz antes de Gibbs. Mas que bebê estranho era quando nasceu. Tão grande, tão feio. Tão grande sem forma como um pedaço de qualquer coisa. Não reagia a nada. De fato, rejeitou-me desde o exato momento em que nasceu. Ele se enrijecia e gritava cada vez que o tirava do berço. As lágrimas rolavam em sua face e elas tentava enxugar com um lencinho, enquanto, entre soluços, narrava sua história. Tentei falar, mas silenciei a seu pedido. Por favor, não diga nada. Estou conseguindo colocar tudo para fora, pelo menos dessa vez. Tenho carregado há tanto tempo esse fardo que o sinto como uma pesada pedra no meio do meu coração. Pense o que quiser de mim, mas por favor, deixe-me contar. Não pretendia falar-lhe assim quando lhe telefonei. Não pretendia falar-lhe assim. Quando lhe telefonei pedindo a entrevista, planejava perguntar-lhe sobre Gibbs. Seu pai ficou muito contrariado ontem. Chegou a pensar que a terapia o estava tornando pior. Mas há alguma coisa sobre a qual devo confessar com você. Tenho mantido isso tudo fechado dentro de mim há tanto tempo. Minha gravidez foi bastante difícil. Estive doente durante quase todo o tempo. Meu marido ressentiu-se com minha gestação. Sempre achou que deveria tê-la evitado. Oh, não estou censurando. Eu também me ressenti com o fato.
Não podíamos fazer nenhuma das coisas que costumávamos realizar juntos, ir a algum lugar. Suponho que deveria dizer que não fazíamos ao invés de afirmar que não podíamos. Meu marido afastava-se mais e mais de mim, enterrando-se em seu trabalho. Ele é cientista, um homem brilhante, mas fechado e muito, muito sensível. Talvez a surpreenda. Nunca mais falei sobre esse assunto. Nunca o mencionei nem mesmo na escola. Acrescentou com um ar infeliz e um sorriso melancólico nos lábios. Antes de ficar grávida, era cirurgiã. Adorava meu trabalho e esperava alcançar sucesso como cirurgiã. Havia realizado 2 operações muito complexas de coração. Meu marido orgulhava-se de mim. Nosso círculo de amizades compunha-se de homens e mulheres brilhantes, encantadores e bem-sucedidos. E então, Gibbs nasceu e destruiu todos os nossos planos e nossa vida. Senti que havia falhado miseravelmente. Decidi que deveria abandonar meu trabalho. Alguns dos meus amigos profissionais mais íntimos não puderam compreender minha atitude ou minha decisão. Nada lhes falei sobre Gibbs. Apenas sabiam que eu estava grávida, mas não chegaram a conhecê-lo. Logo tornou-se evidente que Gibbs não era normal. Já era bastante desagradável ter um filho, mas ter uma criança retardada mental era muito mais do que eu podia suportar. Ficamos envergonhados, ficamos humilhados. Nunca havia acontecido algo parecido em nossas famílias. Meu marido é conhecido em todo o país por sua genialidade. E meu currículo sempre revelou um desempenho invulgar. Todos os nossos valores haviam sido persistentemente orientados no sentido da inteligência, de uma realização intelectual admirável, precisa, notável. E nossas famílias? Nós 2 crescemos em famílias onde essas qualidades eram valorizadas acima de tudo. E então aparece Gibbs, tão peculiar, tão estranho, tão excêntrico, tão intocável. Sem falar, sem brincar, atrasado no andar, batendo nas pessoas como um animalzinho selvagem. Estávamos envergonhados. Não queríamos que nenhum dos nossos amigos soubesse como era Gibbs. Afastamo-nos mais e mais de seu convívio, porque se eles continuassem a frequentar nossa casa, naturalmente iriam ver o bebê, e não desejávamos que ninguém o conhecesse. Seria uma humilhação catastrófica. Havia perdido toda a confiança em mim mesma, e já não podia continuar meu trabalho. Sabia-me incapaz de realizar uma operação de novo. Desconhecia um lugar onde pudéssemos enviá-lo. Tentamos resolver o problema da melhor maneira possível. Não queríamos que ninguém viesse a saber do seu triste caso. Levamos Gibbs uma vez a um neurologista, mas em outra cidade, na região ocidental do país. Usamos um outro nome. Não queríamos que nenhuma pessoa soubesse do que suspeitávamos. Entretanto, o neurologista não encontrou nada organicamente errado com ele. Então, há pouco mais de 1 ano, levamo-no a um psiquiatra, também em uma cidade distante. Pensávamos que poderíamos deixá-lo em uma casa particular para o diagnóstico psicológico e psiquiátrico. Sentíamos que Gibbs sofria de esquizofrenia ou de autismo, se não fosse retardo mental. Percebíamos que seus sintomas sugeriam claramente lesão cerebral.
O psiquiatra insistiu em entrevistar várias vezes meu marido e a mim. Essa foi a primeira e única vez que revelamos nossa identidade numa clínica que procuramos para esclarecer o diagnóstico de DIPS. Foi uma experiência chocante. O psiquiatra afrontou-nos, investigou sem misericórdia nossa vida particular e íntima. Quando reagimos, porque avançava muito além da necessidade profissional no questionamento, fomos então advertidos pelas assistentes sociais de que nossa reação expressava hostilidade e resistência. Parecia-me que eles sentiam um prazer sádico em sua cruel perseguição. O psiquiatra falou-nos que, considerando nossas experiências, seria muito franco conosco. Segundo sua opinião, DIPS não apresentava deficiência mental, nem psicose, nem lesão cerebral. Era apenas a criança mais rejeitada e emocionalmente carente que até então havia conhecido. E continuou afirmando que quem necessitava de ajuda clínica éramos meu marido e eu. E por isso sugeria tratamento para nós dois. Foi a experiência mais chocante que ele e eu vivenciamos. Qualquer pessoa poderia comprovar que meu marido e eu estávamos bem. Nunca fomos inclinados à vida social livre ou fácil, mas os poucos amigos e colegas de trabalho que tínhamos respeitavam-nos e aceitavam nosso desejo de ter uma vida íntima e particular a nosso próprio gosto. Nunca tivemos qualquer problema pessoal que não pudéssemos superar por nós mesmos. Trouxemos DIPS de volta para casa e temos tentado conviver com ele do melhor modo. Mas isso esteve perto de destruir nosso casamento. Jamais confidenciamos a qualquer pessoa essa nossa experiência. Nunca revelamos a nossos familiares, tampouco nos pronunciamos sobre ela na escola. Mas meu marido ficava cada vez mais distante. Dorothy nasceu 1 ano depois de DIPS. Julgávamos que uma outra criança poderia ajudá-lo, mas eles nunca se relacionaram bem. Na verdade, Dorothy sempre foi a criança perfeita. Sem dúvida, ela é a prova de que a deficiência não é nossa. Então, colocamos DIPS na escola particular onde você o conheceu. Confesso-lhe que ninguém conhece a terrível tragédia e agonia de ter um filho deficiente. A única pessoa com quem DIPS tem se relacionado é com sua avó. Ela esteve conosco durante o primeiro mês de sua vida e visitou-nos uma vez por mês durante 3 anos, até mudar-se para a Flórida. Então passou a vir 2 vezes por ano e permanece conosco por 1 mês cada vez que vem ver-nos. DIPS sempre se lembra dela. Sempre demonstra sua afeição e alegria quando ela chega e sempre sente desesperadamente sua falta quando ela vai embora. E parece que fica a contar os dias até que ela possa voltar. Tenho feito tudo o que eu posso por DIPS. Com todas as coisas que o dinheiro pode comprar, o temos presenteado, esperando que isso possa ajudar. Seu quarto de brinquedos está repleto de discos, jogos, livros, enfim, de todos os objetos que julgamos possa diverti-lo, educá-lo e entretê-lo. E algumas vezes ele parece ser feliz em seu quarto, em casa. Sempre se sentiu mais feliz sozinho. Por isso, enviamos Dorothy para um internato perto daqui. Só nos finais de semana e nas férias ela vem para casa. Penso que DIPS é mais feliz longe da irmã. É difícil a convivência entre os dois. DIPS a espanca e a agride como um animal feroz, caso ela se aproxime dele ou de seu quarto.
Entretanto, ultimamente, sua infelicidade cresceu. Ontem, quando meu marido o trouxe para casa, ele estava muito perturbado. Ambos estavam perturbados. Ele falou que Gibbs estava balbuciando como um idiota. Assim se expressou na frente do garoto. Inclinando-se sobre a mesa, a mãe de Gibbs soluçava amargamente. Perguntei-lhe o que Gibbs dissera, e ele reafirmou que Gibbs balbuciava como um idiota. Gibbs atravessou a sala, agarrou uma cadeira e atirou-a longe. Derrubou várias peças da mesa de café com um movimento de mão e gritou para o pai: "Odeio você! Odeio você!" correndo em sua direção e batendo nele diversas vezes. Então, meu marido o agarrou e, depois de alguma luta, carregou-o para seu quarto, trancando-o ali. Quando desceu, eu estava chorando. Sei que de nada adiantam as lágrimas, sei que meu marido odeia cenas e desdenha o pranto, mas eu não podia suportar aquilo e disse a ele: Gibbs não estava balbuciando como um idiota agora, e ele disse que odeia você. Meu marido sentou-se em uma cadeira e chorou de verdade. Foi terrível. Nunca havia visto um homem chorar. Jamais havia suposto que alguma coisa pudesse fazer com que meu marido mergulhasse em um turbilhão de lágrimas. Fiquei apavorada. De repente, aterrorizada, pois ele parecia tão amedrontado quanto eu. Creia que nunca estivemos tão próximos um do outro como naquele instante. De súbito, éramos tão somente duas pessoas amedrontadas, solitárias e infelizes, com nossas defesas se desfazendo e nos abandonando. Foi terrível. E sinto um alívio em pensar que somos humanos, que podemos falhar e admitir que falhamos. Finalmente a dor nos empurrou um de encontro ao outro. E ele falou que talvez tivéssemos falhado em relação à nossa conduta com Gibbs. Respondi-lhe que viria até você, ouvir sua opinião sobre nosso garoto. Olhou-me com uma expressão de medo e pânico nos olhos e falou: diga-me com sinceridade, você acha que Gibbs é um deficiente mental? Não, repliquei, respondendo a sua pergunta e não dizendo nada além do que ela havia questionado. Não creio que Gibbs seja mentalmente deficiente. Houve uma longa pausa. Ela suspirava profundamente. Você acha que ele ficará bom e que aprenderá a comportar-se como as outras crianças? Perguntou. Creio que sim. Mas, mais importante, acho que você mesma poderá responder essa questão muito melhor que eu, uma vez que você vive com ele em casa, conversa e brinca com ele e observa-o. Acho que você poderia tentar responder a ela agora. Sacudiu a cabeça vagarosamente. Sim. Respondeu com a voz declinando até o sussurro. Tenho notado muitos aspectos no comportamento de Gibbs que indicam ter ele alguma habilidade. Mas parece-me tão infeliz à medida que fica mais e mais em casa. Seus ataques de raiva desapareceram. Não os teve mais em casa ou na escola. A cena de ontem não foi um acesso de raiva, foi seu protesto ante a observação de seu pai, que sentiu como um verdadeiro insulto. Não chupa mais o dedo a toda hora e tem conversado muito mais em casa. Conversa consigo mesmo, não conosco.
exceto por aquela gritaria com o pai ontem, está transformando-se e melhorando. Somente espero em Deus que ele fique bom, disse ela com muita fé. Assim o desejo também, respondi, e um longo silêncio seguiu-se. Ela apanhou na bolsa seu estojo e empoou o rosto. Não me lembro de outra oportunidade em que houvesse chorado assim. Falou apontando para a caixa de lenços de papel. Mas você parece estar preparada para isso. Sem dúvida, não sou a única a chorar em seu ombro. Não, você tem bastante companhia. Um sorriso pairou em sua fisionomia. Ela e Dibs tinham muito em comum. Não posso dizer-lhe o que isso significou para mim. Parece impossível já ter se passado 1 hora, mas ouviu os sinos. São 11 horas. Não ficaria surpresa se afirmasse àquela altura que não queria voltar para casa. O tempo parece às vezes fugir de nós aqui. Eu disse, sim. Levantou-se, vestiu seu casaco e agradeceu-me por tudo. Depois saiu. Não obstante a frequência com que eu via esse tipo de expansão, a complexidade da motivação e do comportamento humano é demonstrada repetidamente. Não há uma experiência isolada que acione determinados padrões de reação. Há sempre uma acumulação de experiências entrelaçadas com emoções altamente vivenciadas pela pessoa e articulada com seus próprios objetivos e valores que a motivam e determinam sua reação. O que ela falara seria um prefácio de sua história? Tanto a dizer e tanto a não dizer. Algumas coisas são melhores quando não são ditas, mas muitas coisas não ditas podem tornar-se um fardo. Ela estava ciente dos elementos que pesavam dentro de si. Provavelmente, os mais conhecidos eram os que ela mantinha guardados. Sua vigilância constante em preservá-los em segredo tornava-os mais presentes em sua mente. Possivelmente ela e o marido haviam aprendido muito cedo que com suas aguçadas inteligências poderiam erigir um escudo à sua volta, isolando-se das emoções que não aprenderam a compreender e a manejar construtivamente. Dibs também havia aprendido isso. Lia qualquer coisa que tinha vista e manifestava essa habilidade quando confrontado por uma reação emocional desconfortável, como uma evasiva que o livrava de uma confrontação com o sentimento. Era um esquema de proteção. Sua mãe e seu pai eram também vítimas de sua falta de compreensão e maturidade emocional. Sentiram com grande perspicácia sua total inabilidade para se relacionar com Dibs afetivamente. E provavelmente com Dorothy também. Estavam se debatendo nas profundezas de seus sentimentos de incapacidade e insegurança. Quando ela me inquiriu sobre o comprometimento da saúde mental de Dibs, poderia ter-lhe falado com ênfase que ele em absoluto não tinha nenhuma deficiência mental e que provavelmente era uma criança dotada de inteligência superior. E mais, fazer tal avaliação naquele momento poderia comprometer seu melhor propósito, compreender Dibs em sua totalidade. Além disso, poderia intensificar um sentimento de culpa, já indicado pela cena
por ela descrita entre Dibs e o pai e por suas reações a ela no dia anterior. Se os pais de Dibs se sentissem encorajados pela minha avaliação, poderiam concentrar-se nos talentos intelectuais de Dibs como parte central de seu desenvolvimento. Ele, na verdade, já estava utilizando quase completamente sua inteligência. Era a falta de equilíbrio em seu desenvolvimento global que criava o problema. Ou talvez, bem conscientemente, seus pais preferissem vê-lo como deficiente mental a aceitá-lo como uma personificação intensificada de sua própria incapacidade emocional e social. Tudo era especulação. O âmago do problema não estava no diagnóstico intelectual das razões que estavam por trás de seus comportamentos. Embora muitas pessoas aceitem esse princípio como básico para promover o desenvolvimento pessoal. Se você compreende por que age de certa maneira ou sente determinadas emoções, muitos estudiosos acreditam que você venceu a etapa que lhe possibilitará modificar sua conduta. Entretanto, penso que as maiores modificações que tal compreensão acarreta são mudanças nas atitudes exteriores, que pouco a pouco vão alterando as motivações e sentimentos. Creio que a alteração profunda exige tempo bem mais longo. Algumas vezes parece requerer uma preocupação intensa com o eu, que tem uma visão distorcida do seu lugar como indivíduo no relacionamento com o grupo social. Faz seu mundo mais egocêntrico, embora as suas atividades possam tentar desmentir isso. Há muitas e diferentes formulações teóricas sobre a estrutura da personalidade e terapia. Parecia ser bastante improvável que a mãe de Dibs ignorasse os talentos intelectuais do seu filho, pelo menos em certo grau. Para ela, a realização intelectual isolada não tinha sido uma resposta muito satisfatória. Sua incapacidade em relacionar-se com o filho com amor, respeito e compreensão era, sem dúvida, devido à sua própria deficiência emocional. Quem pode amar, respeitar e compreender uma outra pessoa se não teve por si próprio tais experiências fundamentais? Pareceu-me que nada poderia ser-lhe mais útil nessa entrevista do que ter aprendido que era respeitada e compreendida e que também ela tinha razões para o que fazia e que tinha capacidade para mudar, que essas mudanças precisam vir de seu próprio interior, que todas essas mudanças, as suas, as do marido e as de Dibs, eram motivadas pela soma de muitas experiências. Como ela havia dito isso? Duas pessoas apavoradas, solitárias e infelizes, com suas defesas destruídas e abandonando-as. Um alívio saber que somos humanos, que podemos falhar e admitir que falhamos.